O ex-governador Geraldo Alckmin acertou hoje a filiação ao PSB. O acordo foi feito após reunião com Alckmin e o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, aqui em São Paulo. Geraldo Alckmin está sem partido desde dezembro do ano passado, quando deixou o PSDB. A entrada dele em outro partido abre a possibilidade de que seja escolhido como vice numa possível candidatura de Lula a presidente. Avião da FAB saiu hoje de Brasília para resgatar brasileiros na Ucrânia. E a previsão é que retorne para o Brasil na quinta-feira. O avião da Força Aérea Brasileira decolou pouco depois das 3 da tarde de Brasília, com destino à Polônia, país que concentra grande parte dos refugiados. A tripulação é formada por 2 equipes, com 8 militares da FAB cada, somando 16 tripulantes. O retorno está previsto para quinta-feira. Na carga, há alimentos, purificadores de água e medicamentos doados. Até a decolagem, não havia uma lista fechada dos brasileiros que vão retornar, mas a capacidade do avião é para 72 passageiros. Terceira rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia discutiu avanços quanto aos corredores humanitários. Já são 12 dias de guerra e quase 2 milhões de refugiados. A terceira rodada de negociações aconteceu novamente em Belarus, na fronteira com os 2 países em conflito. Rússia e Ucrânia debatem um cessar-fogo permanente, mas há divergências entre as partes. Segundo o negociador ucraniano e conselheiro da presidência da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, houve pequenos avanços na logística de corredores humanitários, com a suspensão das hostilidades temporariamente em algumas cidades cercadas pela Rússia. Agências de notícias informam que integrantes da delegação russa esperam que novas tentativas para realizar os corredores sejam feitas em breve. Rússia e Ucrânia apresentam condições conflitantes para encerrar a guerra. Enquanto ucranianos exigem que as tropas russas saiam do seu território imediatamente e sem pré-condições, a Rússia exige a rendição ucraniana. Putin também quer o reconhecimento das áreas separatistas de Lugansk e Donetsk e da Crimeia, que decidiu em plebiscito se separar da Ucrânia em 2014 e se anexar à Rússia, além da garantia de que a Ucrânia não entrará na OTAN e nem na União Europeia. A ONU afirmou nesta segunda-feira que chegou a 406 o número de mortos desde o início da guerra da Ucrânia e 801 pessoas foram feridas até a meia-noite de domingo. O número de refugiados também aumenta a cada dia e mais de 1.700.000 pessoas deixaram a Ucrânia. A Polônia é o principal destino e já recebeu mais de 1 milhão de refugiados. Aceitar as narrativas que chegam ao Brasil de que a Rússia é a maior responsável sobre a guerra na Ucrânia pode ser um erro grave. Veja no comentário de Paulo Nogueira Batista. Não há dúvida de que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi lamentável e vai ser causa de muito sofrimento, de muitas vítimas, inclusive inocentes, na Ucrânia, estragos importantes na Ucrânia e em outros países, para os países da Europa particularmente, mas para a economia mundial como um todo, inclusive para o Brasil. Quem sou eu para dizer o que é ou não do interesse da Rússia, do interesse nacional da Rússia? Quem sou eu para dizer se houve ou não erro de cálculo do Putin ao tomar a decisão de invadir a Ucrânia? Mas parece claro que foi uma decisão temerária e arriscada. A Ucrânia é um país grande, de 44 milhões de habitantes, é o segundo maior país em extensão territorial na Europa, depois da própria Rússia. Então não é uma decisão fácil essa que foi tomada por Putin, né? Por outro lado, não vamos esquecer a contribuição da Ucrânia, das lideranças políticas e do governo da Ucrânia para essa crise, né? Por exemplo, em 2018, a Ucrânia anunciou como objetivo da sua política externa entrar na OTAN e na União Europeia. Entrar na OTAN, uma aliança política militar, evidentemente muito mais problemático, tendo em vista a proximidade da Rússia. Em 2019, a Ucrânia colocou na sua Constituição, aprovou uma Constituição que endossa o ingresso do país
na União Europeia e na OTAN. Outro exemplo do comportamento das lideranças ucranianas. Os acordos de Minsk de 2014, 2015, que foram feitos com o objetivo de pacificar a situação nas províncias do leste da Ucrânia, da região de Donbass, acordos que foram negociados a partir de entendimentos entre os europeus ocidentais, a Rússia, a Ucrânia e as províncias rebeladas de maioria russa, de Lugansk e Donetsk. Esses acordos não foram cumpridos. Não digo que tenha sido a Ucrânia a única responsável pelo fracasso desses acordos, mas é fato que a Ucrânia contribuiu para que eles fracassassem, na medida em que, por exemplo, não cumpriu uma parte essencial desses acordos, que era a transformação da Ucrânia numa federação com autonomia relativa para todas as províncias, que passariam a ter o direito que elas não têm hoje de eleger os seus próprios governadores. Os governadores das províncias ucranianas são indicados por Kiev. E isso era parte do acordo, não foi cumprido. Em resumo, embora a situação seja triste, lamentável, com muito sofrimento na Ucrânia, é preciso que os brasileiros tomem cuidado, desconfiem das narrativas unilaterais que apresentam o governo e as lideranças políticas ucranianas como vítimas inocentes de uma situação criada pela Rússia. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, vê com muita preocupação a indicação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para a presidência do Conselho Administrativo da Petrobras. Os petroleiros lembram que Landim terá mais poder que o presidente da Petrobras. Em nota, a FUP afirma que colocar alguém para presidir o Conselho Administrativo da maior empresa do país não deveria ser por indicação política de amigos. Landim foi funcionário da Petrobras até 2006, quando saiu direto para trabalhar no setor privado. Os petroleiros citam vários episódios da vida profissional de Landim que foram ou estão sendo investigados no âmbito do processo judicial. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.